Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos. Louvamos ao Senhor pelos nossos irmãos. Esperamos que todos estejam bem na graça do Senhor. E nesta quarta-feira, nesta noite, iremos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, te exaltamos o nome porque tu és grande. Te invocamos só, Senhor, nesta noite para que o Senhor esteja conosco nesta reunião. Nos ajude, nos ouça, nos abençoe com a tua palavra. Tu és grande, o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso estamos aqui para te adorar, para te buscar, para te engrandecer. Oramos, Senhor, e te clamamos em nome de Jesus. Meus irmãos, uma bênção estarmos juntos para estudarmos a palavra, clamarmos ao Senhor pelas nossas necessidades, estarmos juntos em comunhão. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 7 a 17, inicialmente. 1 Crônicas 21, de 7 a 17. Davi escolhe o castigo. Anteriormente, ele esteve levantando o censo, nos versículos 1 a 6, e a partir do versículo 7 aí, porque desagradou o Senhor, ele escolhe aí o castigo. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te a faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor: escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos de Deus, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas as mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Até aí, irmãos, depois, num segundo momento, leremos o resto do texto. Vamos aproveitar estes momentos agora, em oração, alinhando o nosso pensamento com esse texto. Houve ali uma falha de Davi, houve uma mão pesada do Senhor, mas houve um momento de reconciliação, de perdão, um momento de arrependimento. Oremos ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, nos ajude. Igualmente, aproveitemos para interceder pelos nossos lares, pelos missionários, pelos enfermos, desempregados. Oremos silenciosamente durante alguns instantes.
Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos juntos nesta noite. Louvamos o Teu nome porque Tu és o Todo-Poderoso. Diante da Tua palavra, Senhor, que nos mostra que diante dos erros podemos nos arrepender e estarmos diante de Ti, porque sempre vêm as consequências. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos. Igualmente, Senhor, como o Teu servo intercedeu por aquele povo, que nós também intercedemos pelos nossos irmãos, famílias que precisam de um socorro do Senhor na saúde, diante do desemprego, da angústia, das diversas necessidades da alma, da vida. Clamamos também pelos teus pastores, missionários, pela nossa igreja, Senhor, pela sua liderança. Ó Deus, estenda a tua graça sobre cada vida, Senhor, cada súplica, cada oração nesse instante. Escuta as nossas petições, Senhor, nós precisamos de Ti. Socorre, Senhor, a cada filho, cada criança, jovem, adulto, ancião, cada um na sua realidade, cada lar. Estenda a Tua graça sobre os que estão longe de Ti, trazendo novamente para junto do Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, voltando ao texto, vamos ler agora dos versículos 18 até o 27 de 1 Crônicas, capítulo 21. Davi erige um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o meu rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, dou os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Eu dou tudo. Tornou o rei a Ornã e disse: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu sua espada na bainha. Até o versículo 27, irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Pai. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos, porque sabemos que nada somos para entendermos as Tuas verdades. Pedimos que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito, no estudo, Senhor, da Tua santa palavra. Nós precisamos desse alimento. Nos ajude, abençoe os nossos irmãos que precisam de consolo, orientação, instrução. Ser propício a nós. Tua palavra é o nosso pão de cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aí um texto da palavra do Senhor. E segundo a tradição, Esdras escreveu as crônicas. O registro foi feito após o exílio babilônico. O autor enfatiza a estreita conexão entre fidelidade e bênção. No trecho lido, meus irmãos, nós vemos a ocorrência de um pecado. Se os irmãos tiverem o cuidado de ler a partir desde o início do versículo 1, o levantamento do censo, como eu tinha dito. Satanás incitou Davi a levantar o censo e pecar. Está aí bem no versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Meus irmãos, Davi não queria apenas levantar o censo. Por que isso? Por que essa ira do Senhor? Na verdade, irmãos, levantar o censo
era fazer uma contagem de pessoas, de eleitores e também de guerreiros. E esse detalhe dos guerreiros é importante. Mas existiam, irmãos, normas específicas para se fazer um censo. Este ato não era proibido pelo Antigo Testamento, mas ele era normatizado. Existiam normas. Davi também queria contar os levitas e os benjamitas, e essas duas tribos, elas não deveriam, pela lei, ser contadas, incluídas principalmente na contagem militar, que era o interesse de Davi. Neste aspecto, Joabe não obedeceu ao rei. Joabe que saiu ali para efetuar aquela contagem. Joabe considerou isto abominável e errado, contar essas tribos. Está aí no versículo 6. Na verdade, irmãos, Davi estava envaidecido pelas recentes vitórias militares. Ele queria saber o seu poderio militar. Uma indicação de dependência do poder humano, O pecado tomou conta do coração do rei Davi nesse momento da sua vida. Satanás, ele sabe nos empurrar para o pecado, assim como empurrou esse homem, esse rei. Muitas são, irmãos, as situações que nem percebemos, mas é o inimigo que está por trás. Por que ele caiu? O inimigo caiu devido ao orgulho, e foi justamente no orgulho ali que ele tocou na vida de Davi. Ele apelou ao orgulho do rei através das suas conquistas. Às vezes, irmãos, são detalhes, às vezes são situações corriqueiras. Perceba que Satanás se levantou contra Israel. Isso está no versículo 1 que lemos. Ele nunca age a favor, irmãos. Ele sempre age contra. É contra Israel, contra o povo de Deus, contra a sua vida, contra a minha vida. E na verdade, irmãos, o pecado desagrada a Deus. É o que está aí no versículo 7, o primeiro versículo que lemos hoje. Tudo isto desagradou a Deus. E o tema de hoje, que eu gostaria de trazer com meus irmãos, é o seguinte: o que fazer diante de um Deus desagradado? O que fazer diante de um Deus desagradado? Vemos aí no versículo 7 que tudo isto desagradou, contrariou a Deus. O que fazer diante de um Deus contrariado e desagradado? E aprendemos com o servo do Senhor que é preciso, em primeiro lugar, irmãos, pedir perdão. Coisa simples. Falamos tanto, mas tão importante. E isso temos no versículo 8. Peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, disse Davi. Para pedir perdão, irmãos, é preciso reconhecer o erro. Davi reconheceu que tinha pecado, e muito. Ninguém pede perdão se não entender a gravidade da situação. A pessoa não vai se humilhar se entender que está tudo bem, está tudo tranquilo. Será que a sua vida está indo muito bem? Não existe pecado, não há necessidade de arrependimento? Questões para nós, para a nossa vida. E eu estive pensando, há quanto tempo eu não me ajoelho e peço perdão a Deus pelos meus pecados? Característica da vida de um crente verdadeiro é o arrependimento. Certa vez um pastor pregou em nossa igreja sobre isso. A característica da vida de um crente verdadeiro é o arrependimento. No texto de Lucas, um texto maravilhoso que uma mulher unge ao Senhor, nós vemos que ali um homem repreendeu em pensamento, mas Jesus alertou aquele homem e disse àquela mulher, né, perdoados estão os seus pecados. E aquele homem zombando, Jesus alertou: a quem pouco se perdoa, pouco ama, mas a quem muito se perdoa, muito ama. Quem tem noção do seu pecado, da sua sujeira, esse é o que precisa de muito perdão do Senhor. E aquela mulher demonstrou arrependimento e humildade, coisa que faltou no coração daquele homem. E Jesus dá essa lição em Lucas 7, né, para aquela mulher que chorava aos pés de Jesus. E o Senhor mostra essa verdade, o Senhor Jesus. A quem pouco se perdoa, pouco ama. A quem muito se perdoa, muito ama. Meus irmãos, perceba a sequência no argumento de Davi.
aí no versículo 8. Primeiro ele diz: muito pequei em fazer tal coisa. Ele diz isso. Apenas depois ele pediu perdão pela sua iniquidade e disse: perdoes a iniquidade de teu servo. E com a consciência aguçada, ele entendeu que tinha feito uma loucura. E complementa, veja essa sequência, e ele complementa: procedi muito loucamente. Procedi muito loucamente. Ninguém em sã consciência, irmãos, pensa em fazer uma loucura sem sofrer consequências. É uma questão que a Bíblia nos apresenta. Não nos iludamos, irmãos, pecar é cometer loucura. Pecar é cometer loucura contra o Senhor. Não é apenas uma bobagem, não é apenas algo corriqueiro. Cuidado, não minimize o pecado e os seus efeitos. Então, irmãos, o que fazer diante de um Deus desagradado? Versículo 7 nos fala que o Senhor, tudo isso desagradou a Deus. Qual a atitude perante esse Deus contrariado? Primeiro aspecto, então, que vemos, é preciso pedir perdão. Mas, irmãos, o texto ainda nos ensina que diante de um Deus desagradado, contrariado, é preciso levantar um altar ao Senhor. Nós vemos aí no versículo 18 do texto, nos apresentando, que então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor. Os inocentes irmãos estavam morrendo e sofrendo. Caíram do povo, nós vimos no texto, 70.000 homens. O povo estava ali nessa situação caótica, apesar de ser inocente. Davi reconheceu isso. Ele disse isso no argumento que fez. O povo não tem nada a ver com isso, Senhor, o pecado é meu. Está aí no versículo 17. E após essa postura, irmãos, Davi recebe um recado de Gade: suba e levante um altar ao Senhor. Esse aspecto é muito importante no contexto. Irmãos, Davi estava negligente quanto ao tabernáculo. Davi estava desprezando o altar do Senhor e supervalorizando suas guerras e suas conquistas militares. O tabernáculo estava lá no alto de Gibeão, está aí no versículo 29 do texto. As coisas não eram para estar desse jeito. As ordens do Senhor quanto aos procedimentos litúrgicos eram muito claras. O Senhor, nos seus aspectos metódicos, tinha estabelecido isso, os rituais litúrgicos, e Davi estava em falta quanto a essas regras. Havia um certo abandono para com as coisas de Deus. São muitas as ocasiões na história de Israel que relembram esse ato. Quantas vezes o templo ficou abandonado? Quantas situações o altar do Senhor foi desleixado e permaneceu em ruínas? Em muitas situações, irmãos, servos fiéis se levantaram para reparar esses desvios. Isso aconteceu. É preciso restaurar o altar do Senhor. É interessante que em 1 Reis, capítulo 18, que narra aquele evento de Elias com os profetas de Baal, nós vemos que o servo do Senhor, antes de qualquer coisa, ele restaurou o altar. Elias restaurou ali o altar que estava em ruínas e fez aquele sacrifício ao Senhor, que nós sabemos do texto. O Senhor respondeu ali de maneira maravilhosa. Meus irmãos, é preciso e é urgente levantar, edificar o altar do Senhor. Após a ordem de Gade, então Davi levanta e edifica um altar. Versículo 26 nos informa isso. Edificou ali um altar ao Senhor, sem demora. Ele foi rápido. Ele ouviu isso, viu o caos, viu a desgraça que estava acontecendo, e sem demora, ele foi rapidamente, erigiu ali um altar ao Senhor. Como está a minha vida, como está a sua? Irmãos, precisamos muitas vezes, celeremente, retornarmos ao Senhor, restaurarmos, erguermos os altares que estão abandonados nas nossas vidas. Qual a situação do altar de Deus na sua existência? Será que ele está em ruínas?
ou ele está bem cuidado com uma vida espiritual que agrada ao Senhor? Essa pergunta é para mim também. Então, irmãos, qual a atitude perante um Deus contrariado, um Deus que estava desagradado? Versículo 17, versículo 7 nos fala isso. Tudo isto desagradou a Deus. É preciso levantar o altar ao Senhor. Mas, irmãos, o texto também nos informa que diante desse Deus contrariado, é preciso uma entrega total. E aí nós aprendemos com esse homem aí, Ornã, que também é chamado de Araúna no texto paralelo de 2 Samuel 24. Davi pediu o lugar da eira deste homem para edificar o altar. Eira era uma porção de terreno com uma laje, um plano, não é? Um terreno plano, um local para se secar cereais, para se secar legumes. Nesse ponto aprendemos muito com este homem, ele nos dá uma lição. Ele nos ensina sobre uma entrega total. Entrega total. Ele entendeu a gravidade da situação, não pensou somente em si, ele viu a situação grave daquela comunidade. Havia uma praga sobre o povo de Deus, morte e tristeza. E essa maldição, irmãos, precisava ser cessada. Ornã, ou Araúna, ele não foi egoísta, mas exerceu a comunhão. Ele percebeu que o povo precisava de ajuda. Assim, não recusou o pedido do rei. Mas ele foi além, ele deu a mais. Ele não fez questão de receber o dinheiro, ele não exigiu o dinheiro. Ele ofereceu a eira, os bois para o holocausto. Tudo bem que Davi depois ele reconheceu os valores de tudo isso, mas o importante é que esse homem ofereceu, ele deu. Ele ofereceu gratuitamente os bois, a lenha, o trigo, a oferta para os manjares, e ele finaliza de uma maneira educativa, irmãos, tão linda. O versículo 23, ele diz o seguinte: eu dou tudo, está aí no versículo 23 do final. Vemos aqui, irmãos, uma entrega total desse homem chamado Ornã. Há um hino que nós cantamos que diz assim: tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que desafio, meus irmãos, que desafio. Mas esse homem nos ensina. Qual a dimensão da minha entrega ao Senhor? Qual a intensidade da minha entrega a Deus? É preciso uma entrega resoluta, irmãos, completa no nosso dia a dia. E Ornã nos ensina sobre isso. Ele diz: eu dou tudo, ó Pai. Há algo interessante nessa doação de Ornã. Existe uma associação entre esta eira com o Monte Moriá. Esse Monte Moriá é o local onde foi construído o templo do Senhor, o templo do Senhor. O que fazer, irmãos, diante de um Deus contrariado, um Deus entristecido pelo pecado? É preciso uma entrega total. E aí nós aprendemos com este homem, com Ornã, com Araúna, também ele era chamado. Mas nós vemos no texto, irmãos, que diante de um Deus desagradado, tudo isso desagradou o Senhor, aquele levantamento do censo, de uma maneira desorganizada, de uma maneira orgulhosa, e é preciso uma adoração intensa. É preciso uma adoração intensa. O versículo 24 nos informa, e nós vemos aí no texto lido: tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha, Ornã, o problema não é seu, a dívida não é sua. Mais ou menos é isso que Davi quis dizer. A questão é comigo. Davi não aceitou então a oferta feita por Ornã, embora Ornã tenha feito e tenha tido oferecido tudo de maneira sincera a sua oferta. De fato, ele entregou, Ornã entregou, mas Davi quis pagar aquele preço. Há um motivo para a negativa de Davi, irmãos. Ele entendia que deveria sim restaurar, reconstituir com seu próprio envolvimento, sacrifício, com seu próprio dinheiro, recurso. Não é? Pelo menos isso, não que isso pagaria, não é?
mas pelo seu inteiro valor quero comprar. É o que nos diz o texto. Eu quero pagar pelo seu inteiro valor. Eu não tomarei o que é teu, Ornã, para o Senhor. Não seria às suas custas, Ornã. Não seria às custas de Ornã que Davi adoraria. Não seria às custas de Ornã que Davi se reconciliaria. Pesava sobre a sua consciência a necessidade de uma reparação ao Senhor. Entenda que não se tratava de uma troca, e Davi sabia disso. Davi não estava comprando a reconciliação, não se trata disso. Davi não tentava pagar o preço do perdão, mas ele entendia que era ele que deveria fazer aquilo com a sua dedicação, com a sua adoração. Ele está demonstrando que existe uma adoração apropriada, irmãos, de maneira integral ao Senhor, principalmente diante de um Deus desagradado, uma adoração intensa, dedicada. E esta adoração nunca é barata, nunca deve ser barata, nunca deve ser negligente. Sim, irmãos, a graça e o perdão de Deus são gratuitos, mas não são baratos. Não se engane, graça não é desprezível. Veja a afirmação de Davi no final do versículo. Não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Isso é profundo, meus irmãos. Não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Isso nos mostra que Deus merece o melhor de nós. Deus merece o melhor de nós. Deus requer as primícias, os primeiros frutos. Eu não devo oferecer ao Senhor um holocausto que me custe pouco. Eu não devo oferecer ao Senhor um holocausto barato, que não me custe nada. Uma adoração que seja banal, uma adoração que seja desleixada. Se for para adorar dessa maneira, não devo fazê-lo. Não devo fazê-lo. Como tem sido a minha adoração ao Senhor? Como tem sido a sua? Relaxada, fútil ou valorosa e operosa, dedicada, de entrega total, pelo inteiro valor? Irmãos, isso é importante nesse texto. Houve uma queda, houve um pecado, mas nós aprendemos nessa situação. Veja a sequência dos versículos 25 e 26. Davi pagou, Davi edificou, Davi ofereceu e Davi invocou. Essa sequência indica, irmãos, intensidade, dedicação. O que fazer diante de um Deus desagradado? É preciso empreender uma adoração intensa, meus irmãos. Queridos irmãos, concluindo esse nosso breve estudo nesta noite, nós vemos no texto, bem no início do capítulo 21, que Satanás incitou Davi a levantar o censo e a pecar. Não era momento para isso. Joabe o alertou, mas ele insistiu. Ele estava ansioso para saber o seu poderio militar, tirando os olhos assim do poder do Senhor e colocando no poder humano. Tudo isso, irmãos, desagradou a Deus. Desagradou a Deus. É o que está no versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus. E aí, irmãos, trouxemos nessa noite a reflexão sobre o tema: o que fazer diante de um Deus desagradado, contrariado? E refletimos sobre algumas atitudes apresentadas no texto. É preciso pedir perdão, é preciso levantar um altar ao Senhor, é preciso uma entrega total e é preciso uma adoração intensa. E esta atitude, irmãos, alcança a resposta do Senhor. Nós vemos isso no texto. O Senhor respondeu com fogo do céu sobre o altar. Está aí no versículo 26 que nós lemos. Esse fato indica uma aprovação especial de Deus para aquele momento de arrependimento do servo do Senhor e para com o seu holocausto. A resposta do Senhor com fogo do céu sobre o altar. Assim, irmãos, que possamos seguir os passos do arrependimento. Que o Senhor responda aos nossos clamores e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.